Bem-vindo ao canal Fomos Testemunhas de Jeová. Como é que tanta coisa estava na Bíblia, sempre esteve, e a gente não percebia. Eu ainda hoje comento que uma das coisas que me causa mais espanto é essa história de que apenas 144 mil iam para o céu. A Bíblia não diz isso. Pode, às vezes, até a pessoa ser levada a crer que alguma parte da Bíblia diz isso, porque junto com a citação de um texto bíblico feito pela Torre de Vigia, vem logo a interpretação dela, emendada. Aí, antes que a pessoa tenha tempo de ler uma passagem bíblica e tire a própria conclusão, ela já vai dando a interpretação dela, e às vezes ela vem de um jeito, vem formulada de um modo que parece lógica, embora sem ter nada de lógica, que parece razoável, embora sem ter nada de razoável, e de veraz, mesmo não tendo nada de veraz. Aí você vai, compra o pacote inteiro, lê o texto, vê a interpretação da Torre de Vigia e simplesmente você engole, que o termo é esse mesmo, é engolir. É engolir sem mastigar e sem digerir. Então, e pelo fato também de todas as publicações, os discursos, né? Os discursos no Salão do Rei, nos congressos, baterem constantemente na tecla de que aquela organização é a organização de Deus, de Jeová, que ela é escrava fiel e prudente, que ela sabe o que está dizendo, que ela é o receptáculo da verdade divina. E você ouve aquilo tantas vezes que chega um momento que você simplesmente, quando você lê ou ouve da tribuna, você não tem outra reação a não ser a aceitar. Para isso é que serve essa coisa constante, né? Martelar a mesma coisa, é para isso. Para na hora adequada, quando você se vir confrontado com alguma outra opinião divergente, com alguma outra interpretação que deu aquela, você rejeitar aquela outra e ficar com aquela que já tinha, né? Que é a da Torre de Vigia. É isso que acontece. E por falar em tradução do Novo Mundo, eu cansei de trabalhar de casa em casa quando era a época da oferta, né? A chamada oferta do mês. Termo bem comercial, a oferta do mês, parece coisa de supermercado. Então a oferta do mês era a tradução do Novo Mundo. E invariavelmente, quando havia aquelas partes na reunião de serviço, em que as pessoas faziam demonstrações de como é que se devia apresentar a tradução do Novo Mundo. Aí se destacava sempre isso aqui, que era uma tradução em linguagem moderna, em português moderno, mais fácil de compreender, né? Então, por quê? Porque quando oferecia a tradução do Novo Mundo, a Bíblia de porta em porta, muitas pessoas diziam, não, eu já tenho a Bíblia aqui na minha casa. E a pessoa ia logo apontando em alguma prateleira uma Bíblia, né? Então, por causa disso, a Torre de Vigia não deixava por menos. Então ela dizia, né, irmãos, então você vai logo preparado, se a pessoa disser, eu já tenho. Você vai agora destacar as virtudes, as boas qualidades da tradução do Novo Mundo. Aí dava um exemplo, que também era esse aqui, né? Ela dizia, dando o exemplo de como eles usavam linguagem moderna, onde muitas Bíblias falavam de Jesus se dirigir aos fariseus e aos publicanos, ela aconselhava mostrar esse texto, né? E depois que mostrava esse texto, agora veja como diz essa Bíblia aqui, em linguagem moderna, os fariseus e os cobradores de impostos. Isso aqui era o exemplo, né, de como era uma Bíblia fácil de entender. E havia muitas passagens que eram usadas assim, mas na verdade eu sempre achei mais difícil compreender a tradução do Novo Mundo do que as outras Bíblias que eu já costumava ler, né? Porque havia algumas passagens que eram uma construção difícil, como aquele texto que dizia assim, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de coisas prejudiciais, e alguns, por procurarem alcançar este amor,
se traspassaram todo com muitas dores. Toda vida que eu li essa passagem, eu perguntava, meu Deus, o que é que está se dizendo aqui? Alguns, por procurar alcançar este amor, se traspassaram todo. Eu achava que alguma coisa aí não estava direito, alguma coisa estava completa. Eu nem sei como é que está dizendo agora essa nova Bíblia de 2015, que foi feita uma reformulação total. Em alguns casos até para melhor, eu tive chance de conferir. Em outros casos nem tanto. Certo? Mas o ponto é o seguinte, que durante a maior parte da minha vida, e para a maioria das pessoas que hoje são testemunhas de Jeová, essa era a Bíblia que elas usavam, que tinham passagens como essa, difícil de entender. E quando falava que aqueles animais, né, que não se davam bem um com o outro, haveria paz entre eles, e iam se deitar perto uns dos outros, e um pequeno rapaz os conduzirá. Um pequeno rapaz. O que era esse pequeno rapaz? Às vezes eu ficava pensando, o que será que queria dizer aqui? Eu cheguei uma vez a perguntar a uma pessoa da congregação, como é que você entende isso aqui? Ela pensou assim, será que era um anão? Um anão, porque era um rapaz, não era um rapaz pequeno, aí alguma pessoa pode pensar que era um anão. Na verdade, o que devia haver aí era uma questão de tradução mal feita, né? Porque em inglês é muito comum você querer dizer um menino, aí falar um pequeno rapaz. As duas palavras se juntam para dar uma boa compreensão. Pois esse não era o caso em muitas das sequências da tradução do Novo Mundo. É preciso lembrar também que a tradução do Novo Mundo não foi uma tradução feita dos originais para o português, né? Foi uma tradução do grego, do hebraico e do aramaico, né, feita para o inglês. Pronto. A partir dessa tradução para o inglês, aí foram saindo traduções, né, para outros idiomas usados no mundo. Em francês, em espanhol, italiano, né, o nosso português. A tradução do Novo Mundo foi lançada originalmente em inglês em 1950. Em 1950 foi usado, e depois foram traduzindo em volumes, né? Começava lá em Gênesis, aí até 2, 3 livros, depois aí o segundo volume da tradução do Novo Mundo, né? Aí o terceiro volume, aí cada congresso ia sair no volume. Depois que finalmente saiu tudo, aí em 1961, num congresso nos Estados Unidos, aí disseram, temos o prazer de anunciar a tradução do Novo Mundo completa. Aí pronto, agora vinha no volume bem grosso a tradução do Novo Mundo, e a partir daí outras traduções foram sendo feitas, mas eles confiavam era que traduzindo do inglês estava tudo resolvido, né? Nem sempre era assim. Nem sempre era assim. Então, tanto é que aqui parece que foi em 1963, saiu só o Novo Testamento, que era a tradução do Novo Mundo das escrituras gregas cristãs, que eu cheguei ainda a conhecer, embora não fosse do meu tempo, eu cheguei a conhecer. E aí foram traduzindo devagarzinho, até que em 67 saiu a famosa tradução do Novo Mundo, aquela Bíblia da capa verde, né? E que foi a primeira que eu conheci. A primeira que eu conheci das Testemunhas de Jeová. Evidentemente que muito antes disso, eu já li a Bíblia. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte, a qualidade da tradução, que se fazia crer que era uma excelente tradução, mas não era. Aí eu preciso falar aqui de uma pessoa individualmente que teve muita importância naquelas décadas distantes da história da Torre de Vigia do Brasil. Era um austríaco chamado Erich Kästner, que eu cheguei a conhecer num congresso aqui em Fortaleza, que ele veio aqui e teve participação num congresso. Já era idoso, do cabelo branco, mas ele era austríaco e veio para o Brasil em 1939, ainda era novo, né?
veio ser pioneiro aqui no Brasil. Ele não era missionário daqueles de Gileade, não. Era um austríaco que, sentindo a perseguição nazista já forte lá na Europa, resolveu, né, pedir para vir para outro lugar. Aí veio. E ele era o quê? Um austríaco. Um austríaco é alguém que tem como sua língua nativa o alemão. Então, Erich Kästner, ele falava alemão, a língua dele natal, nativa, a língua de nascimento dele era o alemão. Veio para o Brasil e aqui aos trancos e barrancos aprendeu o nosso português. Mas só porque ele era esse homem esforçado, talvez até porque fosse europeu, a Torre de Vigia lá dos Estados Unidos tinha muita confiança nele. Então ele passou a se encarregar de fazer as traduções das publicações, dos livros, das revistas que vinham dos Estados Unidos, né, para o português. Eu tive várias circunstâncias de observar como a tradução dele era deficiente. E não era de esperar outra coisa, sabe? Porque, afinal de contas, ele falava alemão de nascimento, aprendeu o português como sua língua, porque a necessidade era dele aqui no Brasil, e sabia o inglês. Mas ele estava traduzindo do inglês para o português, sendo que nenhuma dessas duas linguagens era linguagem nativa dele, certo? Quer dizer, ele pegava o inglês, do inglês transferia as palavras e a compreensão para o português, sendo que ele era nativo do alemão, entende? Então, eu tive chance de ver muitas coisas esquisitas. Até quanto mais antiga era a revista, Despertar e Sentinela, mais estranhezas eu via na tradução. Como, por exemplo, ela uma vez se referiu àquele personagem muito famoso de filmes de cowboy, bang bang, etc. e tal, que era Billy the Kid. Talvez alguns já viram falar, alguns já leram histórias em quadrinhos, ou viram filmes, em que Billy the Kid, o pistoleiro, era muito conhecido, né? Onde ele desenrolava suas aventuras para o nosso lazer. E aí uma revista Despertar lá dos anos 50 falou dele dizendo assim: Billy the Kid, o cangaceiro norte-americano. Aí eu, meu Deus, o Billy the Kid era um cangaceiro? Na verdade, talvez, a palavra no inglês, que eu não sei qual era, eu presumo que fosse um cowboy, né? Um cowboy, por exemplo. E alguém achou por bem traduzir cangaceiro. Que o cangaceiro existe na língua portuguesa, mas não é uma figura que existe no Brasil todo. O cangaceiro é típico aqui do Nordeste, como o Lampião, né? O Lampião não era o famoso cangaceiro? Pois Billy the Kid era colega dele, né? Um cangaceiro norte-americano. E muitas outras coisas que eu fui conhecendo. À medida que eu for recordando, eu vou trazer aqui, só para nós termos uma ideia plena, ao tipo de pessoas que se encarregava de cozinhar e preparar, temperar o alimento espiritual para nós. Não era nem de cozinhar mesmo, né? Era de apresentar aquilo ali de um modo agradável. Mas havia essas deficiências. Hoje em dia, se você procurar, é difícil de ver. Hoje em dia, o Erich Kästner, esse austríaco, já é falecido há muitos anos. Mas hoje deve haver já uma equipe melhor. Pelo menos isso tem que ter melhorado lá, né? Ainda a respeito da tradução do Novo Mundo, eu conversei com os pedreiros de circuito, porque eu queria saber, eu tinha grande curiosidade de saber como eram as coisas antes de existir a tradução do Novo Mundo. Então eu queria saber como era, né? Então ele explicou que antes de sair a tradução do Novo Mundo em português, isto é, 1967, a Torre de Vigia fazia o seguinte: ela escolhia uma tradução daquilo que eles chamam de cristandade, que hoje eles condenam como não sendo traduções muito fiéis, como não sendo traduções muito exatas, muito peritas, porque todos esses títulos ficam reservados para a tradução do Novo Mundo, né? É assim que eles querem que as pessoas pensem. Mas como é que se fazia antes? Eu perguntava:
quando os irmãos iam sair de casa em casa e usavam a Bíblia, que era a Bíblia que eles usavam. Aí daí ele respondeu dizendo isso. A sociedade adquiria, assim, em grande escala, a tradução, por exemplo, como Almeida. Porque tem uma Almeida que aparecia o nome Jeová várias vezes no Antigo Testamento. Então, eles adquiriam assim em grande escala e vendiam nos balcões das congregações, tal como faziam depois com a do Novo Mundo, né? Aí, então, por exemplo, alguém que fosse se tornar publicador lá em 1960, 61, aí dizia assim, quero ter uma Bíblia também, tá ali, compre ali. Aí você comprava aquela Bíblia que era a de João Ferreira de Almeida, que talvez seja a tradução mais conhecida na língua portuguesa. Então, a tradução Almeida é que era usada pelas Testemunhas de Jeová até estar disponível em 1967 a tradução do Novo Mundo completa. Quer dizer que em 1963 foi publicado só o Novo Testamento, que é a tradução do Novo Mundo das Escrituras gregas cristãs, e de 63 até 67 fez-se o resto, né? Traduziu-se o restante que foi lançado as duas partes, né? Então, essas coisas hoje são pitorescas, mas de um modo ou de outro, o que eu quero enfatizar é que eram traduções deficientes, eram traduções sofríveis, certo? Aquelas que se usavam antes. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.